o dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Eu só queria transmitir as saudações dos nossos irmãos na Etiópia, da Escola de Missões. Eles passaram esses dias orando por nós aqui. Eles têm no coração esse trabalho com crianças e estão ali intercedendo para que Deus abençoe esse trabalho, esses dias de congresso. Bom dia. Good morning. I have to say before we start, I love the music here. Eu tenho que dizer antes de começar aqui, eu amo a música aqui. Isn't this team amazing? Não é esse grupo de louvor tremendo? And this song that we've been singing, The Day of Victory, what a beautiful, e essa música, o Dia da Vitória, que coisa maravilhosa. beautiful, beautiful song. Thank Lindo, you. lindo, lindo som. Music team, wherever you went, thank you very, very Muito much. obrigado ao grupo de louvor aí, What a onde que vocês beautiful estiverem. experience. Foi tremenda experiência para mim. It's one of the things we remember, Gilberto, from the 2 years ago, Osias and the team as well, with their song for that particular meeting. And what a great one for this É uma one. das coisas que a gente lembra do congresso há 2 anos atrás, as músicas que foram cantadas, que coisa tremenda para mim. Thank you all for being here again. Muito obrigado pela presença de vocês outra vez aqui. Great pleasure for me, and I really have appreciated your responding to what we have to say in the mornings. É um prazer ministrar aqui para vocês e também sentir a resposta àquilo que a gente está transmitindo. You know, on Friday morning we began exploring how to prepare children for difficult times. Na sexta-feira nós começamos a explorar esse tema de como preparar a criança para tempos difíceis. And what we did that first morning was we looked a little bit about some of the issues that are facing us here in Brazil and of course around the world. E no primeiro dia nós vimos algumas coisas que a gente já está enfrentando aqui no Brasil e em outras partes do mundo em termos de dificuldades. And we also saw that in Scripture, children also face difficult times. Nós vimos também na palavra que as crianças que são retratadas ali passaram por momentos difíceis. Every generation has faced difficult times. Cada geração tem enfrentado tempos difíceis. They're different difficulties. Tem dificuldades diversas. And we could argue that today's children are facing something very, very special with the forces that are there. A gente pode argumentar que hoje as crianças estão enfrentando coisas talvez mais difíceis. But it's not a new thing. Mas não é uma coisa nova. So we began to ask ourselves, how do we prepare children for difficult times? Então a pergunta que nós estamos tentando responder é como nós podemos preparar essas crianças para tempos I used the difíceis. verse from Isaiah 33, which has nothing to do with children and nothing to do with oceans or sailing. Eu usei o versículo lá em Isaías capítulo 33, que não tem nada a ver com criança, mas com o oceano. But I like the verse anyway. Mas eu gosto daquele versículo. Your rigging hangs loose. As suas velas estão frouxas. Your mast is not secure. O mastro não está firme. Your sail is not set. As velas não estão alçadas ou içadas. So that's the framework I've been using to explore preparing children for difficult times. É dentro dessa figura que nós estamos examinando esse tema. The rigging hangs loose. Those kinds of lack of discipline in our life, lack of boundaries, bad habits and that sort of thing. As cordas estão frouxas, quer dizer que isso reflete disciplina na nossa vida. The kinds of things Falta that make children unproductive or unpleasant even to be around. As coisas que fazem as crianças se tornarem jovens não produtivos, um pouco preguiçosos.
And I suggested two things out of many we could have talked about. E eu sugeri duas coisas, são tantas que eu poderia mencionar. Begin talking about virtues instead of just values. Precisamos falar mais sobre virtudes do que valores. And then revisit the Ten Commandments and those commands and statutes that God has given us to live profitably and thrive in the world that He's given us. Então nós vemos nos 10 mandamentos, ali são virtudes expressas ali, pela qual nós devemos encorajar os jovens a viver. And then we also began to look at the more serious problem. Your mast is not secure. Aí nós começamos a ver um outro problema mais sério, o mastro não estar firme. And I suggested that three things that children, young people must have to secure the mast in their lives. Eu sugeri 3 coisas que as crianças precisam ter para manter o mastro firme. They must have faith. Eles têm que ter fé. And that's your priority, I know, giving children faith and helping them to know what it means to follow Christ. E eu sei que esta é a prioridade de vocês, fazendo com que a criança tenha certeza da salvação em Cristo Jesus. Children need the Lord. As crianças precisam do Senhor. It's the first priority. É a primeira prioridade. And thank you for the attention and the priority that you make giving children faith. E muito obrigado por considerar essa prioridade maior de vocês, que a criança conheça Jesus. I said they need the truth. Eles precisam de fé, mas precisam de verdade. Because in a postmodern world, truth has stumbled in the streets. Porque no mundo de hoje, com a influência da pós-modernidade, as crianças precisam da verdade absoluta. They deny the idea of truth. Eles negam a existência de uma verdade. They suggest we should make up our own truth. Eles sugerem que a gente construa a nossa própria verdade. Young people don't have any absolutes in their lives. E a juventude não tem absolutos nas suas vidas. Aren't we glad that the airplane pilots don't take a vote on which direction is north? Não é maravilhoso pensar que os pilotos de avião não ficam discutindo e votando para onde que fica o norte? Because if they ask this group, porque se fosse perguntar para esse grupo onde é que fica o norte, a gente estaria com grande problema para voar. Isn't it true? Não é verdade? And then we said that children and young people need a biblical worldview. E nós falamos também que as crianças e os jovens precisam de uma cosmovisão, uma perspectiva do mundo bíblica. Is there a God? Existe Deus? Does God love us? Deus nos ama. Are we created in the image of God? Somos criados à imagem de Deus. Is there a right and wrong? Existe certo ou errado? How can we know it? Como podemos saber isso? What does the Bible say about right and wrong? O que a Bíblia tem a dizer sobre o certo e o errado? We ask some of these questions, and these are the things that will help young people find purpose and direction for their lives. Nós fizemos essas perguntas e isso vai ajudar o jovem, a criança, a encontrar o rumo para a sua vida. And they're crucial. E são coisas cruciais. These are mast issues. Esses são mastros. Paul says to the Colossians, Paulo diz aos Colossenses: don't be taken captive by hollow and deceptive philosophies. Não se tornem cativos de vãs ensinos e filosofias. And he's talking to Christians. E ele está falando aos cristãos. Telling Christians not to be taken captive by hollow philosophies. Dizendo aos cristãos para não se deixarem se escravizar pelos ensinos de vãs filosofias. And in English, at least, almost anything that ends in ism e is a hollow and deceptive philosophy. No inglês, tudo que termina com ismo é uma filosofia vã e enganosa. Communism, comunismo, marxismo, feminismo, machoísmo, whatever the ism, qual seja for o ismo, it's a hollow and deceptive philosophy. É uma filosofia vazia e enganosa. Now, when we left yesterday, I skipped over one last slide that I wanted to cover, and sorry I went overtime yesterday. Então, ontem, perdão por passar um pouquinho do tempo, mas eu deixei de apresentar ponto muito importante. The last thing I was going to say about a biblical worldview.
A última coisa que eu queria dizer sobre uma cosmovisão bíblica is that the Bible says that He's given us dominion over all of His creation. é que Deus nos deu o domínio sobre toda a criação. You know, if you listen to the world today, they'll tell you that the resources are running out. E se a gente presta atenção no que o mundo está dizendo, eles estão muito preocupados que os nossos recursos vão se esgotar. And there's all these other issues that we need to be worrying about. E muitas outras coisas que a gente fica preocupado. And we're worried about saving the whales, but not about saving the babies in the womb. Estamos preocupados em salvar as baleias, mas não salvar os bebês no ventre das mulheres. Young people today need to know that God has given us dominion over all of His creation. Os jovens precisam e as crianças entender que Deus tem nos dado domínio sobre toda a And criação. what does that mean? E o que quer dizer isso? You know, I live in Asia. Eu moro na Ásia. Asia is very superstitious in many ways. É um continente muito supersticioso em muitas maneiras. You know, I mentioned the 414 window. Eu tenho falado sobre a janela 414. Don't do a sermon in Chinese on the 414 window. Não faça uma mensagem, não prepare um sermão em chinês sobre 414. Because the word 4 in Chinese sounds like death. Porque a palavra 4 na língua chinesa quer dizer morte, soa como morte. And 14 is even worse. E 14 ainda pior. So I did a sermon, 414 window, and oh my goodness, it was terrible. Entreguei uma mensagem sobre essa janela 414. Que tragédia. My wife and I live on the 18th floor of a condominium. Nós moramos no 18º andar de um prédio de apartamentos. And in the lift there's no fourth floor. E no elevador não tem quarto andar. And there's no 13th floor. E não tem just to be safe. o andar 13 ou 14 para a gente estar seguro. No 13th and no 14th. Não tem nem 13º, nem 14º andares. So when you're going up the lift, you get to 12, 12A, 12B, 15. Então você chega no 12º, 12º A, 12º B, e aí they're very eles superstitious. são muito supersticiosos. And they believe in astronomy. E eles creem em astrologia. Astrology. Thank you very much. You got the right word. Obrigado, você acertou. They believe in astrology. Eles creem em astrologia. And I ask people in my classes, I say, what's the difference between astronomy and astrology? E eu tenho perguntado das minhas classes no seminário, qual a diferença entre astronomia e astrologia? What's the difference between astronomy and astrology? Qual a diferença entre astrologia e astronomia? Not a big deal here in Brazil. Eu acho que não é um grande problema aqui no Brasil. But in Asia, it's a big deal. Na Ásia é um grande problema. They'll have when the stars are just lined up perfectly, that's when they'll decide to get married. Quando as estrelas estão alinhadas de uma certa maneira, então eles vão tomar a decisão de se casar naquele dia. Or the rise in cesarean births in order to time the birth very specifically. Então eles usam os astros para determinar o tempo em que a mulher vai fazer a sua cesariana. You know, the number 8, the number 4 is very bad in Chinese, but 8 is very good. O número 4 é muito ruim na cultura chinesa, mas o número 8 é muito bom. And you remember the Olympics in Beijing in 2008. Em 2008 teve as Olimpíadas em Beijing. There's a reason that they began on August 8th at 8:08 p.m. Eles têm uma razão porque eles começaram no dia 8 de agosto, mês 8, às 8 horas da noite. Yeah, because they're very superstitious. Porque eles são muito I supersticiosos. say that the difference between astronomy and astrology is one word. A diferença entre astrologia e astronomia é uma só palavra: Dominion. domínio. We in the West, Nós no Ocidente, because of the Judeo-biblical traditions and what we know from the Bible,
por causa das tradições judaico-cristãs e aquilo que a gente entende pela palavra, understand that we're given dominion over all of creation. nós entendemos que por Deus nos foi dado domínio sobre toda a And we criação. can study the stars and learn about them. Podemos estudar as estrelas, os astros, aprender sobre And we can eles. figure out the seasons and and the gravitation, and we can put a person on the moon. Podemos entender as leis da física que regem o universo e colocar até uma pessoa na Lua. But an astrologer Mas alguém que segue a astrologia, believes that the stars have dominion over us. eles creem que são as estrelas que têm domínio sobre nós. But God has given us dominion over all of His creation. Mas Deus tem nos dado domínio sobre toda a sua criação. Young people need to know this. E as crianças precisam aprender You know, sobre isso. thriving and overcoming difficulties Para vencer, florescer no meio de tempos is difíceis. not something just using resources, but using the resources in the mind. Não é só utilizando os recursos da natureza, mas os recursos da nossa própria mente. Proverbs says that where there's no vision, the people perish. Provérbios diz que onde não há visão, o povo perece. And you know, God has hidden secrets in His world that He wants us to discover and use for our benefit. E Deus tem tesouros escondidos que Ele quer revelar para o nosso próprio benefício. When you have a birthday of your children, do you usually give them a present? Quando as crianças fazem aniversário, vocês dão presente para elas? Yeah? Sim. Or Christmas? Ou no Natal? And what do you do with the present before you give it to them? O que vocês fazem com o presente antes de dar para elas? Do you wrap it up? Vocês embrulham, Yeah, nice paper. papelzinho bonito, Put a little bow on it. coloca uns barbantes, Yeah, and then you give it to the children. então dão para as crianças. And what do? O que elas fazem? Rasga tudo. Tear it all off. Rasgam tudo, né? Why did you put the wrapping on it in the first place? Por que vocês colocam um papel em volta desse presente para começar? To surprise them. Para fazer uma But surpresa. more for us, isn't it? We love to see the surprise on their faces. É mais para nós, para ver a surpresa da criança quando We ela love to abre e vê see o presente. we love to Os see their olhos eyes ficam get as big as fried eggs. esbugalhados olhando aquele presente. That's why we wrap it up. Por isso que a gente embrulha. And God has wrapped up surprises for us E as well. Deus tem embrulhado algumas surpresas para nós he- na natureza. And He wants us to discover E Ele quer them. que a gente descubra isso. He wants children to Ele discover quer que as them. crianças He descubram. wants Brazilian Ele quer children que to discover them. as crianças brasileiras descubram essas coisas. Proverbs 25:2 says, "It's the glory of God to conceal something." Provérbios 25, 25:2. 2 diz que é a glória de Deus de esconder as coisas. And to search it out is the glory of man. E descobri-las é a glória do homem. So God has hidden these secrets. Então Deus escondeu os segredos. And now we're only just now discovering some of them. E agora a gente está descobrindo alguns desses segredos. You know, sand has been around for quite a while. A areia tem estado aí no universo por muito tempo. But now we use it in our phones and our computers, silicon and transistors, by the millions, and it's basically sand. E eles estão usando agora a areia para fazer o silicone que a gente usa no nosso celular, no tablets. You know, A that, areia que tem estado aí por milênios. that black sticky stuff under the sand in Saudi Arabia. Aquela coisa preta, grudenta, debaixo do solo da Arábia Saudita. You know, it used to be just something you got caught on Alguma your shoes. coisa que você gruda, né, no sapato, But aquela now coisa we know it's preta. oil. Agora a gente sabe que é óleo, One of the most petróleo, one of the most valuable resources in the world. um dos recursos mais valiosos do mundo. It was hidden from us for a long time. Estava escondido por muitos And I anos. believe there are other things that God has hidden that He will enable us to discover in order to thrive in the world that He's given E us. tem muitas coisas que Deus tem escondido que vai permitir que a gente descubra, para surpresa nossa, alegria dele. He wants young people to have a biblical worldview that understands that that creation is good. E Deus quer que as crianças, os jovens, tenham uma cosmovisão bíblica And para he- descobrir essas And He coisas. wants us to use our gifts. He wants us to use
the fact that we're made in the image of God. Ele quer que nós usemos o fato de sermos a imagem e semelhança de Deus. And use these gifts to solve problems and help us thrive. E os dons que Ele nos deu para ajudar a resolver esses problemas em Preparing tempos children for difíceis. difficult times. Make sure they know they don't have to be under the circumstances. They can make a difference. Nós temos que passar essa cosmovisão para que eles não sejam vítimas das circunstâncias, mas podem fazer uma diferença nelas. In Asia, there's lots of fatalism. Na Ásia existe muito fatalismo. Things are out of control. As coisas estão Nothing muito além do nosso controle. Nothing I can do about Não it. tem nada que eu possa fazer. I'm just a victim of Eu whatever sou comes at me. uma vítima de tudo aquilo que acontece ao meu redor. God has given us the gifts to solve problems. Não. Deus nos tem dado dons para resolver problemas. I don't bring children in the world to be part of a problem, but part of the solution. Eu não trago filhos ao mundo para ser parte de um problema, mas parte de uma solução. Compassion's president, former president, O Compassion presidente International, daquela organização Compaixão Internacional, West Stafford. da África Ocidental, West Stafford said he used to sponsor a little boy in Ethiopia through compassion. Ele era padrinho de uma das crianças através da Compaixão Internacional na Etiópia. And he would write to the little boy. E ele escrevia para esse menino. And he got letters back from the little boy in E Ethiopia. ele recebeu algumas cartas de volta desse menino da Etiópia. And he got a letter from the little boy and it said, Uncle Wes, please pray for me. Ele escreveu uma carta para esse líder da Compaixão dizendo: tio Wes, ore por mim. When I go to school, I have to cross a very dangerous bridge and I'm very afraid. Quando eu vou para a escola, eu tenho que passar por uma ponte muito perigosa, eu tenho muito medo. So Uncle Wes writes back and says, yes, I'll pray for you. And he did pray for O him. tio Wes mandou uma mensagem de volta e falou assim: olha, pode deixar que eu estou orando por você. E orou mesmo. But then one time Wes got to go visit the little boy. E uma vez Etiópia. o tio Wes teve a oportunidade de ir na Etiópia visitar esse menino. And the little boy took him by the hand to school. E o menino levou o tio Wes pela mão para a And escola. they crossed this bridge. E ele atravessou a ponte. And Wes said, wow, I'm glad I'm praying for you. This is dangerous. It is. E o tio frightening." Wes falou assim: ó, estou muito feliz que eu orei por você, porque, meu amigo, essa ponte aqui é realmente perigosa. Now fast forward several years. Aí, passando o filme um pouco para frente, Now the boy is grown up. o menino cresceu. Writes to Uncle Wes again. Ele escreve para o tio Wes: Said, Uncle Wes, tio Wes, remember that bridge we had to cross when I went to school? você lembra aquela ponte que eu tinha que atravessar quando ia para a escola? I fixed it. Eu consertei aquela ponte. I didn't have to be a victim anymore. Eu não tenho que ser uma vítima We can take nunca matters mais. into our own hands. Nós podemos tomar We can fix esses these desafios things, na nossa change mão, things, make a mudar difference. coisas, transformar as coisas. You know, one other point. Jesus said, greater things than these you will do. Um outro ponto é que Jesus falou: coisas maiores do que essas vocês vão fazer, The realizar. person who trusts me will not only do what I'm doing, but even greater things. As pessoas que creem em mim não só vão fazer aquilo que eu fiz, mas vão fazer coisas ainda maiores. And things like healing. Coisas como cura. Sometimes we Christians do have healing. We pray for people, see if and have them healed. E muitas vezes oramos como cristãos, as pessoas enfermas, Deus as cura. But think how many people are healed in hospitals and medical facilities and by the medicines and treatments that we have because we've understood that the world is something that we can use for our benefit. E pensa também em quantos milhares de pessoas têm sido curadas através do trabalho de médicos, enfermeiras, da medicina, que Deus permitiu que nós descobríssemos para utilizar recursos assim para a nossa cura. Yes, let's pray for healing. Vamos orar por cura, But let's also thank God for the giftedness that He's given us to discover the medicines and build the hospitals in order to provide that healing for mas vamos ourselves. também agradecer aquilo que Deus tem nos dado, os recursos, os hospitais, os remédios que Ele tem nos dado. Now that's where I wanted to go yesterday. Isso que eu To queria end. falar ontem e não deu tempo. Making sure the mast is secure.
tendo certeza de que o mastro está firme. Faith, truth, and a biblical worldview. Fé, verdade e uma cosmovisão bíblica para os jovens e crianças. Now let's look at the third thing. Your Vamos- sail is not set. Vamos olhar para a terceira coisa mencionada em Isaías. As velas não estão You know, içadas, levantadas. If our boat has all the rigging secure and tied up nicely, Se o nosso barco, o nosso veleiro tem as cordas bem firmes, esticadas, and the mast is good and strong, o mastro está firme, sólido, now where do you go? onde vamos? Para You onde know, vamos? it doesn't really matter that you got all that done if you don't know where you're going. Você pode ter tudo aquilo estruturado, mas se você não sabe para onde você está indo, o que adianta? We need to set the sail. Precisamos levantar as velas e arrumá-las. And I want to suggest three things that how we set the sail. Eu quero sugerir 3 coisas, como a gente pode direcionar, estender e direcionar as Young velas. people need a challenge. O jovem precisa de desafio. Oh, I'm supposed to do this. Ok, Sorry. I'm sorry. This is me. I'm not doing my job here this morning. Yeah, okay. 3 things. Let me back up. Volta mais uma. Yeah. One Here we go. more, yes. Young people need a challenge. Os jovens e crianças precisam de desafios, They need affirmation. afirmação And they need vision. e eles precisam de visão. You know, we can't control the winds, Nós não podemos controlar o vento, but we can adjust the sail. mas nós podemos ajustar as velas. And young people in Brazil, maybe we can't control the difficulties that will be coming our way, E aqui no Brasil a gente não pode controlar as dificuldades que vêm ao nosso encontro, but we can help them adjust the sail and cope with the winds. mas nós podemos ajudar os jovens a ajustar as velas e utilizar o que é contrário a seu favor. And they're sailing into the wind. E eles estão velejando contra o vento. Difficult times. Tempos difíceis. They need to be able to cope. Eles têm que ser capazes de lidar com isso. They need a challenge, they need affirmation, they need vision. Eles precisam de desafios, afirmação e visão. You know, young people and children thrive on challenges. Crianças e jovens, eles se desenvolvem e florescem através de They desafios. love an opportunity to use their gifts and do something important. Eles amam ter um desafio, alguma coisa importante para fazer. And it's more than just academics. É mais do que simplesmente ser bem-sucedido They wanna academicamente. test, they want to explore their giftedness, they want to use the gifts that God has given them. Eles querem explorar possibilidades, eles querem desenvolver habilidades, dons, competências. Young people aren't really content sitting back on the sofa doing nothing. They'd like something worthwhile to do. Não pense que eles estão contentes somente sentando no sofá fazendo nada. Eles precisam e querem desafios. And generally they'll respond with energy and enthusiasm if we give them some kind of a challenge. E as mais das vezes eles vão responder a esses desafios com muita energia e vontade. If they don't have a challenge, they're likely to be insecure and apathetic. Se não têm um desafio, eles vão se tornar apáticos, indiferentes. Somebody has said, make petty demands or insignificant demands on somebody, you'll get an insignificant response. Se você fizer uma exigência medíocre, você vai ter uma resposta medíocre. But if you make a heroic demand, you'll very often get a heroic response. A heroic demand? Mas se você propõe um desafio heróico, uma coisa difícil, Or if you think eles vão responder positivamente. or if you think you can or think you cannot do something, either way you're probably going to be right. E se você pensar que pode ou não pode realizar alguma coisa, If you think you can or think you can't, Yeah. either way you'll be right. de qualquer maneira você vai estar certo. Se você dizer eu não posso, se você dizer eu posso, você vai Yeah. estar certo. And we need to be helping young people think they can. Nós temos que ajudar os jovens a dizer And- sim, vocês and help- podem, vocês conseguem. And help them use their gifts and test them. E ajudá-los nos seus dons e habilidades. John F. Kennedy,
o antigo presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, he said, "We will go to the moon." ele disse, nós vamos para a Lua, Not because it's easy, não porque é fácil, but because it's hard. mas porque é difícil. What a beautiful challenge. Que desafio maravilhoso. 7 years later, we put a man on the moon. 7 anos depois, colocamos o Not primeiro because- homem na Lua. Not because it was easy, but because it was an immense challenge that people got behind and responded to with enthusiasm Não and vigor. porque era fácil, mas porque era difícil. Mas o desafio colocou milhares de pessoas trabalhando para esse objetivo com entusiasmo. Now, I have an example of challenging a young person. Eu tenho um exemplo de desafiar um jovem, And I don't want to uma toot my own, criança. I don't want to toot my own horn about this, but my son and I Eu não quero me orgulhar muito, me gabar muito, mas o meu filho e eu climbed Kilimanjaro in Africa when he was 8 years old. nós subimos o Monte Kilimanjaro 8. quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Kilimanjaro. 6,000 meters. 6.000 metros de altitude. The highest spot in Africa. É o pico mais alto da África. Here we are Aqui, early on. aqui estamos nós, uns anos atrás. That's my son. Ali está o meu filho. Looks pretty small and fragile, doesn't he? Ele parece muito magrinho, fraco, pequeno. Here we are on the lower elevations where it's muddy and sloppy and rainy. Aqui nós estamos na parte mais baixa, onde é lamacento, úmido. Now we're getting higher. Aí vamos subindo cada vez mais. He's working pretty hard there, isn't he? Ele está fazendo um esforço muito maior agora. Now we're up higher yet. We can see the top. Nós estamos agora bem mais alto, podemos ver o topo. And we're standing there at the last water hole. Nós estamos ali no último poço de água. Notice our gear there, our clothing, our climbing gear. Pretty basic. Veja como nós estamos vestidos ali. We didn't have any proper climbing gear. The clothing, A gente não tinha boots. a gente não tinha a roupa adequada para esse tipo de And here we expedição. are going across the saddle between the two peaks of Kilimanjaro. Aí nós estamos entre os dois montes do Kilimanjaro. You go across this windy, cold, barren saddle. Você vai nesse terreno que é frio, árido, To the base of the peak there. até a base daquele Then pico. at midnight the next morning, you climb up the side of it on the right side of the mountain there. E à meia-noite você começa a subir pelo lado direito. And then you walk around the crater to the left side there to the highest point in Africa. Então você vai, quando chega em cima, indo para o lado esquerdo, para o ponto mais alto na África. Now, I don't really recommend climbing Kilimanjaro with your 8-year-old son. Eu não recomendo ninguém a subir e escalar o Kilimanjaro com seu filho de 8 anos. When I look at this, it looks a little bit like maybe child abuse or something, huh? Algumas pessoas iam chamar isso de abuso infantil. But you know what? I didn't force him at all. Sabe de uma coisa? Eu não forcei meu filho de jeito nenhum. Right now, I have 2 grandsons who are 8 years old. Hoje eu tenho 2 netinhos com 8 anos de idade. And I look at them. Eu olho para eles. Would I take them up Kilimanjaro? Será que eu tenho coragem de levá-los comigo ao Kilimanjaro? I'm not sure that I would. Eu não tenho certeza que eu faria isso. It was a big challenge. Foi um grande desafio. And I wrote to my son just recently. Eu escrevi para o meu filho I said, pouco "Brian," tempo atrás. I said, Brian, I look at 8-year-olds and I wonder, how did we do that? Eu olho hoje para meninos de 8 anos e eu fico pensando como é que nós fizemos isso. Was I pushing you? Eu forcei você. Did I insist that you do that? Eu insisti muito duro Was para I você ir making you comigo. do something you didn't want to do? Eu estava fazendo você fazer alguma coisa que você não queria fazer. And he wrote back and he said, Dad, Ele escreveu de volta para mim dizendo, you know the papai, answer. você sabe,
You know the answer to that question. O senhor sabe a resposta àquela We did pergunta. it together. Nós fizemos juntos. And he said, young people today can do that. E os meninos hoje podem fazer isso. Any challenge that's properly framed and attempted, young people can do. Qualquer desafio que é bem planejado, organizado, qualquer criança pode fazer. Now let me be honest. Deixa eu ser bem honesto aqui. We didn't make it to the top. Nós não When he was 8 years old. nós não chegamos até o topo quando ele tinha 8 We were on anos. that last climb up the scree there, and he got altitude sickness and vomited. Nós chegamos até aquela parte mais alta ali, e aí ele teve uma reação à altitude, começou a vomitar. And the cure for altitude sickness is to go back down. E a cura para essa doença da altitude, mal-estar de altitude, é descer. So we went back down. Então a gente desceu. When he was 14 years old, Quando ele tinha 14 anos de idade, we went back. nós voltamos. And we stood on the top of the highest Nós subimos no mountain in topo do Africa. ponto mais alto da África. And we wrote a book about it. Escrevemos um livro sobre isso. The Lessons of Kilimanjaro. As lições do Kilimanjaro. You can learn a lot when you're doing a hard thing with your son or your children or the ones that you're working with. Você aprende muita coisa quando faz alguma atividade física assim com o seu filho, o seu neto, com Lessons about jovens. being prepared. São lições sobre estarem preparados. Lessons about motivation. Lições sobre motivação. In Kenya, the first president, independent president, his motto was Harambee. O primeiro presidente do Quênia, a sua palavra, o grito de guerra era Harambee. And it means pull together. E quer dizer, vamos fazer isso juntos. He would have big meetings and the whole crowd would say Harambee, or he'd say Harambee. E nas reuniões, motivando o povo, ele ia dizer, vamos juntos, Harambee. And the crowd would say E todo mundo dizia, Harambee, pull together. vamos fazer isso juntos. You can learn about pulling together. Nós When podemos aprender a fazer juntos. you can learn about modeling. Você aprende o que é modelar. When you're up high on a mountain with your 8-year-old son, Quando você está lá no alto da montanha com seu filho de 8 anos, you want him to put his foot where you put your foot. você quer que ele coloque o seu pezinho onde você colocou o seu. Footsteps. Nos seus Modeling. passos, modelando. As Steve Green says, may the footprints that we leave cause Que, them to believe. esse compositor cristão evangélico norte-americano dizia Modeling. May the footprints that we leave cause them to believe. que as pegadas que nós deixamos venham causar os que vêm atrás a crer. I should know better than to have it translate the song. That's okay. Goal setting, we'll go just a little bit farther, 50 more steps, or we'll go to that big rock up Uma there. outra lição é estabelecendo alvos. Nós estamos a tantos quilômetros daquela próxima rocha, vamos lá. You learn about taking a little bit at a time. E você aprende a fazer um pouco de cada vez para chegar no And when he objetivo. was an 8-year-old, we learned about failure. Então ele também aprendeu sobre falha. But we made a promise to one another that we would do it and we would get to the top. Como ele não pôde alcançar o objetivo, sentiu falho, ele disse para o seu filho, olha, nós vamos conseguir uma outra vez esse objetivo. Making promises. Outra coisa sobre fazer promessas. One of my favorite authors says, making and keeping a promise is one way you can change the future. Um autor que eu aprecio muito diz, fazendo promessas é a maneira que você tem para mudar o futuro. You can put an anchor in some point in the future saying, I'll be there. Você We'll be there for you. Você pode colocar uma âncora no futuro dizendo, eu vou estar ali, eu vou chegar ali. And you can change a little bit of that uncertain future for that person. E você pode mudar as incertezas do futuro colocando uma âncora, um objetivo lá na as you frente. keep that promise. E quando você mantém a sua promessa. Now, the second thing, affirmation. A segunda coisa é afirmação. Okay, yeah, affirmation. Children hear a lot of lies about themselves.
Children hear a lot of lies about As themselves. crianças ouvem muitas mentiras sobre elas mesmas. You're stupid. Você é um idiota. You never do anything right. Você nunca faz nada certo. And a lot of them can begin to believe those lies about themselves. E muitos acabam acreditando nessas Yeah, I mentiras am que as pessoas stupid. falam sobre I'll ele. never amount to anything. É verdade, eu sou mesmo um estúpido, burro. And sometimes it's just a word, one word of affirmation that can change the whole direction of a person's E life. muitas vezes basta somente uma palavra de afirmação para mudar a perspectiva daquela Sometimes criança. just a word can change a trajectory upward or downward in a person's life. Uma simples palavra pode mudar a trajetória para cima ou para baixo. You can probably think and remember somebody who changed your life with just a word of encouragement or affirmation. Você pode se lembrar com certeza de uma pessoa que com uma palavra mudou o rumo da sua vida. Or maybe someone who changed your life by a word of criticism. E talvez alguém que causou um certo dano à sua vida com uma palavra de crítica. When you think of that word, does it bring tears to your eyes or to bring a smile to your face? Quando você pensa naquela palavra, você tem alegria no seu rosto ou tristeza no coração. You know, anytime that we have a child in front of us, it's a divine opportunity. Toda vez que nós temos uma criança na nossa frente, é uma oportunidade divina. It may be your own son or daughter, Talvez o seu filho ou sua filha, maybe the kid on the street playing soccer, talvez é a criança na rua jogando futebol, maybe somebody having a meltdown in the grocery store. A meltdown. talvez alguém no supermercado, criança no supermercado. Okay. And maybe it's just a word of encouragement that will encourage the mother or the E child or talvez whatever. uma palavra de encorajamento a uma criança. Somebody has said that a child's life is like wet cement, just waiting for somebody to make an impression on it. Alguém diz que a vida de uma criança é como cimento fresco esperando alguém para dar o formato que quer. You know, Wes Stafford, I mentioned him earlier, the former president of Compassion. É o ex-presidente da Compassion. He was an expert, a genius at affirming somebody, everybody. Ele era uma pessoa, um gênio em afirmar as pessoas. He always had a word of encouragement. Ele sempre tinha nos lábios uma palavra de encorajamento. Even if, you know, the person is going to be sacked the next day, Mesmo he que a- still has something good to say about Mesmo them. que a pessoa iria ser mandada embora, no dia seguinte ele tinha uma palavra de encorajamento. And I mentioned that to him once. I said, Wes, what I've learned from you is that you always encourage somebody. E eu Everybody. disse para ele uma vez, Wes, você sempre tem uma palavra de encorajamento. And he said, Dan, you know what? It costs me nothing. Ele falou, sabe de uma coisa, Dan? Não me custa nada. It costs me nothing Não to me do a word of custa encouragement. nada dizer uma palavra de All of us encorajamento. can do it. E todos nós podemos fazer isso. In Não é? just a minute, we can change a Num person's life. minuto nós podemos mudar uma vida, You uma know, palavra assim. Paul mentored Timothy. Você sabe que Paulo foi um mentor de Timóteo. I think when Paul met Timothy, Timothy was probably a very young person, maybe only a teenager. E quando Paulo começou a mentorear Timóteo, ele era jovem, talvez até adolescente. You know, Paul met him in, where was it that Paul met Timothy? Lystra. Yeah, Lystra. Paulo o encontrou em Listra, And Paul's ministry, that was on his second missionary journey, I think. na sua segunda viagem missionária. And it might have been in about AD 50. Talvez the year, no ano 85. something of AD 50 or Yeah. Paul's ministry probably ended around AD 64, something like that. So a maximum of 14 years. That's where I'm going with this. Mais ou menos 14 anos de ministério de Paulo. So, and at the end of that ministry, No fim do ministério de Paulo, Paul said to Timothy, ele diz a Timóteo: don't let people look down on you because you're young. não deixe que as pessoas põem você para baixo porque você é jovem. So he's still young. Ele era ainda jovem. After all these years of going along with Paul, so he must have started out very young. Depois de todos os anos aí com Paulo, então ele deve ter começado muito mais jovem. But I've done a study
E eu fiz um estudo of all the references that Paul makes about de Timothy todas as referências que Paulo faz sobre when Timóteo, he's writing his letters. quando está escrevendo a sua carta. In fact, 6 of his letters, he says, Timothy is my co-author. E em 6 passagens ele fala que Timóteo é coautor com ele. So imagine how affirming it would be for the great missionary Paul to take a young teenager under his wing, and he writes to the Colossians and said, Timothy's like my young son. Pense você, esse jovem que Paulo trouxe debaixo das suas asas, escrevendo aos Colossenses, dizendo, esse é como um filho para mim. Look at Scripture. Olhe na palavra. Find every time that Paul mentions Timothy. Veja cada vez que Paulo menciona Timóteo. And it's always very affirming. E sempre é de uma maneira afirmando. You know Timothy. Everyone else may leave me, but he's the real thing. Todo mundo pode abandonar Paulo, mas Timóteo é um fiel discípulo. Paul always affirming him. Paulo está sempre afirmando. And then giving young Timothy a very hard job to do. E ele dá a Timóteo um trabalho muito difícil de se realizar. He sent him to Ephesus. Ele está mandando para Lots Éfeso. of fighting going on there. Muita luta acontecendo. And he sends young E Timothy. ele manda o jovem Timóteo. Gave him a challenge. Dá um desafio. Affirmed him to all the people he talked to about him. Afirmando Timóteo na presença de todos aqueles que iriam recebê-lo. You know, just in aside, if you're going to affirm somebody, do it in public. E se vamos afirmar alguém, temos que fazê-lo em público. If you're going to correct somebody, do it in private. Se queremos corrigir alguém, faça privadamente. Okay, no charge Tá bom? for that management advice. Ok? Não vou cobrar por esse But Paul was always affirming Timothy. conselho. And then if Paulo estava sempre afirmando. you look at 1st and 2nd Timothy, Se você olhar em 1ª e 2ª Timóteo, look at the things Paul said to Timothy. olha as coisas que Paulo fala para Timóteo. Always affirming, always Sempre encouraging, afirmando, encorajando, always challenging him. desafiando. And Timothy responded in a great way to that encouragement from Paul. Timóteo responde de uma maneira muito positiva a esses You know, there's at desafios. least 3 things we can learn from Paul's mentoring of Timothy. E há 3 coisas que a gente pode ver no mentoreado de Paulo a Timóteo. One is that from a very early age, he was rooted in the truth of Scripture. A primeira coisa é que desde a idade de criança, ele estava firmado nas Escrituras. Timothy was wise beyond his years. Ele era muito mais sábio que os seus anos de But it vida. wasn't his experience or anything external. Não era a It sua, was the Word of God rooted in his life and heart. não era a sua experiência mais de muitos anos, mas o seu coração firmado, estruturado na palavra de Deus. Paul said to Timothy, Paulo diz para Timóteo: continue in the things you've learned, continua nas coisas que você tem knowing aprendido, from whom you learned them, lembrando de quem você tem aprendido, and that from infancy e que you've desde known a the sua Bible, infância você conhece as sagradas letras, which gives you wisdom for que salvation. podem tornar-te sábio para a salvação. We ask, when should we start reading the Bible to our children or A gente teaching então them? deve pensar, quando é que eu devo começar a ensinar a Bíblia para os meus filhos? From infancy, Timothy was Da hearing the infância, Bible from his mother and his grandmother. Desde a sua pequenez estava ouvindo a palavra de Deus pela sua mãe e a And it sua made him avó. wise in the Avó. word, made him wise in the word and wise in the world. It made Timothy wise ele- in the word and wise in the world. Isso fez com que ele fosse sábio na palavra e sábio no mundo. A second thing we learn from Paul's mentoring of Timothy, A segunda coisa que nós aprendemos do mentoreado de Paulo para Timóteo, Paul challenged Timothy. Paulo desafiava Timóteo. Live an exemplary life. Vive como uma vida exemplar, And como use- modelo, And use your giftedness. e usa os teus dons. He gave him a challenge. Deu desafios. Paul said to Timothy, don't neglect the gift that you have. Paulo fala para ele: não negligencie o dom.
It was given to que you. foi dado a It você. was given to you by prophecy when they laid their hands on you. Ele foi dado por profecia com imposição de mão. Don't forget it. Não esqueça desse And dom. Paul expected Timothy to behave just like a more mature Christian. The standard was the same. E Paulo esperava que Timóteo se comportasse como um adulto, porque o padrão é o mesmo. And then thirdly, E terceira coisa, Timothy was nurtured to success by affirmation. então Timóteo foi nutrido, encorajado através de afirmação. Paul called Timothy his true son in the faith. Paulo chama Timóteo do seu verdadeiro filho na fé. And it was spoken with deep affection. Isso foi falado com com grande afeto. Imagine the impact it must have made on young Timothy's life. Imagine o impacto que isso causou na vida do jovem Timóteo. You know, we don't know about his father. A gente não sabe nada sobre o seu His pai. father may have been absent. O seu pai talvez foi uma pessoa ausente. His father may not have been a believer. O seu pai talvez nem tivesse sido um crente. But the great missionary Paul takes him under his wings and calls him my true son in Mas the o faith. grande missionário apóstolo Paulo o toma debaixo das asas e o chama de meu filho Timóteo. Imagine the impact that would have made on a young man's life. Imagina o impacto que isso causou na vida desse jovem. Sometimes it only takes a minute. Muitas vezes é só necessário um minuto. And in fact, again, Wes Stafford, I keep referring to Wes Stafford. E novamente o ex-presidente da Compassion, He wrote a book ele escreveu um livro called Just a Minute. chamado Só um Minuto. Just a minute. Só um minuto. And it's about people whose lives were changed either for good or for bad in just a minute. E esse livro fala sobre pessoas que as vidas foram transformadas para o bem ou para o mal em um minuto. In this book, Kilimanjaro, I have a story about one of my favorite authors. No livro Kilimanjaro eu tenho uma história sobre os meus autores favoritos. His name is Lewis Smedes. O seu nome é Lewis Lewis Smedes. He's passed away now. Ele já partiu, But he tells a story. mas ele conta essa When he história. was a young boy, he came from a very conservative and modest home. Ele veio de uma família tradicional, modesta, And now it's the first day in 7th grade. e no primeiro dia de escola, no 7º grau, And his 7th grade teacher, I wish I could remember her name. His 7th grade teacher has them write a little story about themselves on the first day. e o professor dessa classe do 7º grau pede que ele escreva uma história. And Lewis was a pretty shy little boy, E era um menino encabulado, very modest, modesto, didn't think very much about himself. nunca pensou muito He sobre scribbled a ele few mesmo. things about himself. Ele começou a escrever algumas coisas sobre si And mesmo. then he gives it to his teachers. He walks out the room, you A know, and professora doesn't assim, look her in todo the eye. encabulado. The next day, he comes into the classroom and she wants to read some of the papers that the young people have written. No próximo dia de aula, a professora começa a ler os textos de alguns dos alunos que haviam escrito. And Lewis says, mine was the second one that she read. O meu foi o segundo que ela leu. And she didn't say who the paper was. Ela não falou de quem que era o papel. So she's reading words that I have written. Ela começou a falar as And palavras que eu escrevi para todo the mundo. secret between her and me. Era um segredo entre ela e eu. And he never had a feeling like that. Ele nunca teve um sentimento And como then when he esse. walked out of the classroom, she just touched him on the arm. E quando ele saiu da classe, estava saindo da classe, ela tocou no braço dele. You write really well, Lewis. Você escreve muito bem, Luiz. That's all she said. Foi só o que ela disse. You know, not keep up the good work or Não, olha, continue fazendo esse bom trabalho. just, you write really well, Lewis. Você escreve muito bem, Luiz. And then he started really feeling good. Então ele começou pela primeira vez a se sentir. And he went home. Foi para casa. And he told around the family, you know, I like to write. Maybe I'll be a journalist one day. E ele falou assim, olha, eu acho que eu sei como escrever. Eu quero ser um jornalista um And his dia. parents said, oh, Lewis, don't get big thoughts like that. E os pais falaram para ele,
Luiz, para de ter esses pensamentos grandiosos. Oh, yeah. Well, Okay. they were right, of course. I'll never do that. Talvez meus pais tenham razão, acho que eu nunca vou ser capaz de fazer isso mesmo. But remember what I said. Mas lembra que eu falei? He's one of my favorite authors. Ele é um dos meus autores favoritos. It didn't take just a minute. It took about 3 seconds. You write really well, Lewis. Não levou nem 1 minuto, 3 segundos. Luiz, você escreve muito bem. Changed his life. Mudou a sua vida. Just a minute. Só 1 minuto. Helping set the sail for a young person may just Ajudou take a minute. a armar as velas da vida desse menino. One of Compassion's sponsored girls, her name is Michelle Tolentino. Essa menina, Michelle Tolentino, que a gente patrocinava no programa da Compaixão Internacional. From the Philippines. Ela é das Filipinas. And her father was a drug addict and a thief. O pai dela era um viciado em drogas e ladrão. And people thought she's just going to be a drug addict and a thief, just like her father. E as pessoas diziam, olha, ela vai ser ladrão, viciada como o pai. And she was sponsored by Compassion. E ela foi patrocinada pelo programa da Compaixão And her Internacional. sponsor used to write to her, Michelle, you know, I see you're doing well in school. Keep up the good work. E o padrinho escrevia, olha, Michelle, estou vendo que você está fazendo um excelente trabalho na escola, continue assim. And that affirmation began to change who she thought she was and who she knew she was. E aquela afirmação começou a mudar quem ela era, quem ela achava que fosse. Her countenance changed. She was a happier little girl. A atitude mudou, ela começou a ser uma menina alegre. And she actually got, when she got a little bit older, she got into the leadership program that Compassion had for young people that are doing really well and have good potential. E quando ela cresceu, ela se tornou parte da equipe da Compaixão nas Filipinas e fazendo um trabalho muito grande num nível assim até de liderança. Today she has a radio program in the Philippines that includes lots of children. In fact, the children do the broadcasting and do the stories and that sort of thing. E hoje ela tem um programa de rádio nas Filipinas onde as crianças são os protagonistas fazendo entrevistas e atuando. And she also has a very senior role in the Luzon movement, which is one of the biggest mission organizations in the world. Which movement? Luzon. Ok. E ela tem um papel muito importante no movimento de Lausanne, movimento de missões com impacto mundial. I had the privilege of being a speaker, or the speaker at a graduation for these leadership young people in the Philippines. Eu tive o privilégio de ser o orador da formatura de jovens líderes nas Filipinas. And of course I was trying to encourage them. E eu estava tentando encorajá-los. And I reminded these young people, remember you're an eagle, not a turkey. You're an eagle. Lembre-se de que você é uma águia, não um peru. You know, an eagle soars around A águia voa no alto. But a turkey's on the ground, gobble, 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 fighting, pecking, gobble, 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 gobble. And I said, remember, you're an eagle, not a turkey. O peru está sempre assim olhando para baixo. Você é uma águia, não um peru. Now I heard her speak. Aí eu ouvi a fala at a conference dela, de uma conferência, sometime after that. Muitos anos depois daquilo. And she was recalling what made a difference in her life. E ela estava falando sobre o que fez a diferença na vida dela. And she said, Dan Brewster once said to me, remember you're an eagle, not a turkey. E o Dan Brewster falou para nós, você é uma águia, não um peru, uma perua. And she said that's what gave her the confidence. E isso deu para ela confiança. To begin using your gifts and skills. Para começar a usar as habilidades, os dons. And know that God was going to use e sabendo que Deus iria usá-la. It was from her, a speech that she gave, that I got this insight about the mentoring of Timothy. Foi de uma mensagem dela que eu peguei essa ideia do mentorado de Paulo para Timóteo. Those 3 points I gave you came from Michelle. Esses 3 pontos que eu transmiti a vocês, eu peguei de Michelle, lá das Filipinas. Sometimes it only takes a minute. We can set the sail for a young person. Muitas vezes basta somente 1 minuto para estender as velas da vida de um jovem para os tempos difíceis. Now I know that probably some of you
maybe needing a word of affirmation. Talvez alguns de vocês estão precisando dessa palavra de afirmação. I think one of the things that we need to do for people like yourselves working with children who don't get a lot of affirmation, we need to be sure that we're appreciating you and celebrating your work. Talvez pessoas como vocês que trabalham com crianças são os que mais precisam de afirmação, porque não existe talvez tanta afirmação assim. E só quero dizer que And you know, that's one of my são purposes in being here this week. e essa talvez seja uma das razões por que estou aqui hoje. I can't tell you anything about child care. Eu posso falar muitas coisas I sobre. can't tell you anything about child evangelism. Eu não posso falar muita coisa sobre evangelismo de crianças, cuidado de crianças. You all know that. Você sabe tudo isso. But what I want to do is affirm you and que eu- say that what you are doing is very special in the O sight que eu of quero God. fazer é encorajar você, afirmar você que os que vocês estão fazendo é muito importante e especial. Some of you may be marginalized because you're working with children. You know, you're not a pastor, you're not a missionary, whatever, you're just working with kids. Alguns de vocês até são marginalizados. Você não é pastor, não é evangelista, não tem posição na igreja, estão trabalhando com And I want crianças. you to know that maybe there's nothing more important that you could do in the E eu church. quero dizer que talvez não existe coisa mais importante que você esteja fazendo na igreja You do que folks. trabalhar com as crianças. Amen. You folks are Vocês the ones who are loving the children and bringing them into the que kingdom. estão amando as crianças e trazendo-as para o reino de Deus. You're the ones that are setting the sail for the young people Vocês são aqueles que estão levantando Giving as them that- velas, dando direção that understanding of faith and truth and a biblical worldview. e firmando o maço da verdade, da palavra. Thank you. Muito obrigado. I'm not done. Third point. Quero agradecer vocês to pelo set the trabalho. sail, young people need a vision. A terceira coisa para alçar as velas e os jovens enfrentarem o futuro, visão e Something to propósito. give their lives to. Alguma coisa que eles possam dar às suas Young vidas. people have everything to live with, but nothing to live for. As pessoas têm muita coisa com que viver, mas pouca coisa para que viver. No vision. Não tem visão. They've had no one to awaken them to the king inside them. Eles não têm ninguém para despertar o rei que eles Or têm the no seu queen, coração, or the queen ou a inside the rainha girl. que eles têm dentro delas. I'd like to read quero- from 1 Samuel chapter 16. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, I think we have it here, and you can read along with. você pode ler aqui. Can you read it there? Or Yeah. However, this is 1 Samuel. Yeah, it's verse 1, and then it's 6 through 13. O verso primeiro, e aí a gente pula do verso 6 até o verso 13. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo, vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Verso 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou a Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: não, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue.
Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Do you have any other sons? Vocês têm outros filhos? Well, yeah, they're still the youngest. Tem o caçulinha. He's out in the field with Ele the está sheep. lá no campo com as ovelhas. Bring him in. Traga-o. We won't sit down until he comes. A gente não vai sentar para comer até que ele chegue. You know, probably David was only about 15 years old when Samuel anointed him to be the next king. Provavelmente Davi tinha 14, 15 anos quando Samuel o chama para ungí-lo rei. But wait a minute, why would Samuel take a chance on someone so young? Espera aí, como é que Samuel vai arriscar numa pessoa assim tão What jovem? if he messes up? E se ele pisa na bola? He can't even hold the crown on his head. Ele não consegue nem segurar a coroa na sua cabeça. Why did Samuel move that horn of anointing over David when he's still so young? Porque Samuel traz o chifre da unção para derramar o óleo sobre a cabeça desse menino. I think it was a prophetic word over David that gave him a vision, and the Spirit of the Lord came upon E him. eu acho que foi essa palavra profética em cima de Davi que deu essa visão para It ele. changed his life. Mudou a sua vida. He was a shepherd, Ele era um pastor de ovelhas. but now he knows that he has a king, and he will be a king. E agora ele sabe que é um rei. And I think God knows how important that season of life is E Deus- for a young person. E Deus sabe quão importante é esta época na vida de um jovem. That he said, no, we're not going to wait. E ele diz: nós não vamos esperar, nós We're não going vamos to esperar. anoint David now, even though he's just a boy. Nós vamos esperar até que ele chegue e nós unjamos. God wanted to invest in his life even while he was a young person. Deus queria investir na sua vida, embora ele fosse jovem. I think it illustrates the importance that God attaches to that season of life for young people. Essa é uma mensagem importante sobre como Deus valoriza esta idade, essa fase na vida humana. God knew that the smell of the anointing was already attracting the beasts around him. Right, the beasts, the animals. Ele sabia de como aquele óleo estava atraindo os animais ao redor dele. But that's the way God works sometimes. Essa é a maneira como Deus trabalha às vezes. God could see the king in the boy. Deus pode ver o rei no menino. Samuel could see the king in the boy. Samuel pôde ver o rei no menino. You know, in this Christmas season, Estamos aqui chegando no Natal, we're thinking about the birth of Jesus. pensamos no nascimento de Jesus. The wise men came. Os homens sábios do Oriente vieram. And what gifts did they bring for the baby Jesus? E que presentes os magos trazem ao bebê Jesus? Little cars and trucks? Carro, No. não? Gold and frankincense and Ouro, myrrh. incenso, mirra. Brought gifts for a king, even though he's a little boy. Esses são presentes para um rei no God- menino. Could see the king in the boy. Deus pode ver o rei no menino. Don't make the mistake of thinking that the anointing that God has for us only rests on adults. Não cometa o erro de pensar que a unção de Deus apenas se repousa sobre adultos. It's not stature or age or anything else Não é that creates, estatura ou idade que that creates conta. the capacity to receive the anointing. Não é isso que cria capacidade para se receber a unção. I think David's anointing probably broke a fatherless spirit in David. Eu creio que a unção sobre Davi quebrou um espírito Fatherless. As muitas palavras me fazem cansar. De falta de paternidade. He had a father, Ele tinha um pai, but apparently Jesse didn't think very much of him. mas parece que o pai não pensava muito a seu respeito.
Yeah, they're still the youngest. Tá o pequenininho lá, o caçulinha. He's out Ele with está the lá sheep. com as ovelhas. Send for him. Vai lá buscar. I think today young people it's a fatherless generation. Nós temos uma geração sem pais hoje, ou de pais ausentes. You know, for African American families in the USA, 72% do not know who the father is, or in a home without a father. 72% dos meninos das famílias afro-americanas não conhecem os seus And by pais. the way, it's great to have all the men here during this week. É maravilhoso ver vários homens aqui participando desse congresso. You women are welcome as well. As mulheres são bem-vindas também. But sometimes when men hear the word children, they go somewhere else. Algumas vezes, quando o homem ouve a palavra criança, eles já vão embora para algum outro lugar. But young people need men in their lives. Mas os jovens precisam da figura do homem também. They have 10,000 voices, Paul says, telling them how to live their life, but they have nobody to show them how to live their life. Eles têm milhares de vozes dizendo como eles devem viver a vida, mas eles não têm praticamente ninguém mostrando como deve seguir. You know, a mother's teaching will tell them how to live, O ensino da mamãe vai ensiná-los como viver, but a father's example will show them how to live. mas o exemplo do pai vai mostrar como fazer. Fathers are important in young people's lives. Pais são importantes na And we família, fathers, na vida do filho. we shouldn't just tell them how to live, but we should model how to live, Nós não step by devemos step. não apenas ensinar como viver, mas modelar e se viver com a Take them nossa by the vida. hand and show them how to walk. Tomamos pela mão e os ensinamos como caminhar, Show them how to fall como cair, and how to get back up. como se levantar, Show them how to fail como falhar and how to succeed. e como ser bem-sucedido. Show them how to fear Mostrar como é que a gente realmente tem medo, and how to be courageous mas in the midst of como their ser fear. corajoso. They need to see how we confront the lions in our own lives, Eles precisam ver como nós confrontamos os leões à nossa frente na vida. so that they can confront them in their own. E também eles vão poder nos imitar e confrontá-los. You know, Samuel didn't find David in a church. Samuel não encontrou Davi numa igreja. Found him in the wilderness. Ele encontrou no deserto, Smelled like the wilderness. cheirando aquele cheiro do deserto. Maybe acted like the wilderness. Talvez agindo como alguém que é do deserto. And if young people in our day and our generations smell like the wilderness, it's because of the wildness that they're growing up in. Se os nossos jovens talvez tenham um cheiro aí do deserto, desse mundo, né, dessa selvageria. And the voice of the church has often been a voice of criticism. E geralmente a voz da igreja é uma voz de criticismo a eles. Or we try to tame them with our doctrines and teaching. Ou a gente tenta consertá-los com ensino, doutrina, But the doctrine isn't what tames wildness. mas não é a doutrina que vai transformar o ambiente selvagem do deserto. It's vision. É visão, Changes wildness. visão. Young people today need a prophetic voice to call them out of that wilderness and into the palace. Os jovens hoje precisam de uma voz profética para chamá-los do deserto para um propósito. I believe the young people today are hungry for a voice, a prophetic voice that will give them a direction and purpose for their life. Jovens hoje estão inconscientemente famintos de ouvir uma voz profética para dizer esse é o caminho. They're hungry for a challenge that will raise the greatness that's in Eles them. estão famintos por desafios que vão levá-los numa nova You know, in the direção. New Testament, there's the story of the prodigal son. No Novo Testamento tem a história do filho pródigo. He's no longer a boy. Ele já não é mais um menino, Now he's a man, he's coming back home. ele é um homem retornando, voltando para He casa. knows he's sinned and he's lived an awful life. Ele sabe que ele é um pecador, tem vivido uma vida miserável. But what did the father do? O que o pai faz? Father didn't say, all right, you get in there and get a shower and get to work. E o pai não chega para ele e fala, bom, vai lá, toma um banho e volta a trabalhar. He was watching for him O pai está ali olhando, every day. esperando todo dia. Is that him? É ele que Is está that, vindo is ali. that him? Is that my É boy ele, coming? é ele que está vindo ali, Yes, it's retornando. him. And he ran and he fell. E quando vê ele, Loved ele him. corre e o Smelling like the abraça. wilderness, probably. Cheirando Smelling like como the o pig cheiro pen. do mundo, ele o Yes, abraça. that's my son.
esse é meu Well, filho. bring him in. Vamos, traga-o aqui. They're still the youngest. We won't sit down until they come. O caçula, traga-o aqui. Nós não vamos sentar para comer enquanto a gente não ungí-lo. And then there's Esther. Mas temos também a Esther. Esther's probably just a young girl. Esther era também uma jovenzinha. It's Mordecai that sees the queen in the girl. É Mordecai que vê a rainha na menina. God has placed you here for this reason. You're here. Deus te trouxe For such a time a as esse ponto, para um tempo como este. APEC missionaries and workers, you're the ones watching for the queen and the boy, or the queen and the girl and the Missionários, king and the boy. obreiros da PEC, evangelistas de crianças, Deus está usando você You know there's para still the ver youngest. o rei, a rainha, os meninos das ruas, os meninos das meninas perdidas. You know there's still the youngest. And you won't sit down until they come. Ainda tem o caçulinha. Trago aqui, nós não vamos sentar para comer enquanto não ungí-lo. Rei. Christmas time. Tempo de Natal. I told you I like these little turns of phrases like we've used as a framework for our discussions here. Eu gosto de algumas frases que nós usamos como paradigma para a nossa fala. In the English King James Version, in the story of the birth of Jesus, Na versão do rei Tiago, em inglês, falando sobre o nascimento de it Jesus, says, after we hear about the birth of Jesus, it says, in the same country, shepherds were abiding in the fields. o texto diz, na mesma região, no mesmo país, em inglês, mas na mesma região, pastores estavam olhando, vigiando as ovelhas. But in the King James it says, in the same country. Mas na versão do rei Tiago, talk no about- mesmo país. We talk about the problems here in Brazil, Pensemos um pouco dos problemas do Brasil, facing young people, o que os jovens estão enfrentando, as crianças, but in the same country. no mesmo país. There are shepherds, Tem pastores, there are APEC missionaries os missionários da PEC, and workers. os obreiros da PEC. You're giving your lives for those sheep. You're watching. Vocês estão dando a vida pelas ovelhinhas, You're estão protecting them. vigiando como aqueles pastores, protegendo. And you're part of a chorus of people that is preparing children for difficult times. E vocês são a nata da obra evangélica entre crianças, preparando-as para tempos difíceis. So you may not get much recognition for what you're doing, Talvez você não receba muito reconhecimento pelo que está fazendo, but one day you will hear a lot of clapping for what you've done. mas um dia você vai ouvir muitas palmas sobre o que vocês estão fazendo. When you get to heaven, Quando você chegar lá no céu, and you'll see those people that say thank you for giving to the você Lord. vai ver aquela gente, muito I obrigado. think Jesus will throw his head back and laugh and celebrate with you. Welcome home. E Jesus vai estar lá, celebrando a sua chegada. Bem-vinda, serva, servo, bem-vindo, serva, servos fiéis. Thank you. And bless you all. Muito obrigado e Deus abençoe a sua vida. And Merry Christmas. Feliz Natal. De vir o dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus.